Olá, crianças, tudo bem? Então, ontem nós começamos a falar sobre um novo animal. Eu contei a história do Pedro. Vocês lembram como era o Pedro? Lembra como ele era, as características do Pedro? Então, o Pedro era uma criança muito curiosa, uma criança que gostava de saber de tudo. E quando a gente usa a nossa curiosidade para pesquisar, é muito legal, né? A gente descobre várias coisas. E o Pedro, ele gostava de muito ir na casa do avô dele, que era um sítio. E lá ele descobriu um animal. Você lembra de que animal é esse que a gente está falando ontem, que a gente começou a falar ontem? A capivara. A capivara é um animal muito interessante, né? O Pedro descobriu que as capivaras vivem próximo a lagoas, aos rios, e ele é um animal bem grande, tem um volume de tronco muito grande, muito maior quando a gente compara com a cabeça e com os membros. Então isso foi o que nós falamos ontem. Então hoje a gente vai falar assim mais especificamente, descobrir mais coisas sobre a capivara. Eu não sei se todos conhecem esse animal, já viu, mas eu sei que, como foi falado lá na história, a capivara gosta de viver em locais próximos a lagoas, a rios. Então, lá no meu avô, ele tinha um sítio, e nesse sítio tinha um rio. E nesse rio tinha às vezes, de vez em quando, a gente recebia visitas de algumas capivaras. Então, desde a minha infância, eu conhecia, eu já sabia que animais eram aqueles. Eu gostava bastante de vê-las. E daí eu cresci, e é interessante o quanto eu admiro esse animal, porque a gente vai ver nessa aula o quanto esse animal é interessante, assim, a forma de como ele convive na sociedade deles como animais, né? E daí, que interessante também, eu achava que as capivaras só viviam assim, isoladas, em fazendas, em sítios, né? Mas não, um dia, quando eu fui para Curitiba, porque a minha irmã mora lá, né, vocês sabem, mas eu tinha uma tia que morava lá, eu era pequena ainda, pequena mais ou menos, né? E a gente estava indo para Curitiba, e chegando em Curitiba, tem um parque muito grande, chama Parque Barigui. Nesse Parque Barigui tem uma lagoa imensa. E quando eu olho, no meio de Curitiba, aquele parque gigante, aquela lagoa gigante, uma família enorme de capivaras, várias capivaras. Eu falei, nossa, que interessante. Então as capivaras não vivem só nos sítios, podem estar nos grandes centros também. E aqui em Bauru, eu acho que quem mora no Lago Sul tem o privilégio de observar as capivaras sempre. Elas sempre estão ali, né? As poucas vezes que eu pude estar ali nesse condomínio, eu pude ver a capivara, porque lá tem um lago grande, né? Por isso que chama Lago Sul, tem um lago grande e elas ficam ali. Então, são animais muito interessantes. Então, começando a falar um pouco dela. Capivara são animais mamíferos. Então, o que são os mamíferos? Os mamíferos são todos aqueles animais que têm pelo e que mamam. Então, quando eles são filhotinhos, eles mamam, eles tomam leite da mãe, mamam na mãe. E além de ser mamíferos, eles também são conhecidos como roedores. Então, vocês lembram quando a gente falou do rato? O rato é um roedor. A capivara também é um roedor. Só que ele é o maior roedor do mundo. Então, dentre todos os roedores, a capivara é o maior do mundo. E então, mas diferente, igual não, né? Diferente do rato, o rato ele é pequenininho. A capivara já é grande, ela é até musculosa, é bem robusta. Só que ela tem algo de muito semelhante com o rato. Que o rato, quando eu falei, eles tinham um tronco grande e a cabecinha pequena. A capivara é igual. Apesar dela ser grandona, todo aquele volume do corpo dela, quem dá é o tronco. Porque os membros dela, quando a gente compara com o tamanho do corpo, são curtos e a cabeça também. Então, é um animal que tem um tronco bem grandão.
E ela é um animal que se encontra em toda a América do Sul. Então, Argentina, Venezuela, Chile, Paraguai, Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Suriname, todos esses países que a gente vai conhecer daqui a alguns anos, com mais detalhes, as capivaras elas ficam nesses lugares. E sempre em ambiente aquático, ou seja, perto de rios, perto de lagoas, porque elas precisam daquela água para fazer várias atividades, para se alimentar, para fugir de predadores, para vários outros, até mesmo para poder ter filhotes. Eles precisam da água naquele ambiente para poder ter filhotes. E além disso, a capivara ela tem na sua pata, né, tanto dianteira como traseira, entre os dedos das patas, uma membrana, igual os patos. Não sei se vocês já viram uma pata de um pato. Ele tem umas membranas entre os dedos, que isso ajuda ela a nadar. Ela é uma ótima nadadora. Ela é muito ágil nadando. E ela pode ficar muito tempo dentro da água. Uns 5 minutos, assim, mais ou menos, dizem alguns pesquisadores. Que elas conseguem ficar submersas uns 5 minutos. E também elas vivem em família, é uma organização social que eles chamam. Ou seja, essas famílias vão até de 2 capivaras até 50, pode ser um grupo de 50. E sempre tem um macho, né, que é maiorzão, tem algumas fêmeas e alguns jovens, e tem também os filhotinhos. Então é como se fosse uma grande família. E eles vivem ali perto dessa água. E eles são herbívoros. Então, na história que eu contei ontem, o avô do Pedro explica para o Pedro o que é um animal herbívoro. Animal herbívoro, e não só a capivara, existem outros animais que são herbívoros, são todos os animais que se alimentam de plantas, só plantas. Então, ela pasta ali ao redor da onde ela vive. Quando ela entra dentro da água, ela pode comer essas plantinhas aquáticas, que a gente chama. E quando tem alguma falta de alimento ali naquela região onde elas moram, elas podem até invadir algumas plantações para comer milhos e arroz. Então, assim, ela é vista um pouco como para essas pessoas que plantam, né, com maus olhos, porque ela pode invadir as plantações. E como elas se alimentam? Como eu falei, elas são roedores, então elas usam bastante esses dentes da frente. Lembra que eu falei? Vocês lembram o nome desses dentes que eu falei? Da frente? Dos incisivos, que tem essa função de roer. E esses incisivos delas, igual o do rato, não param de crescer nunca. Ele não tem um fim. Então, conforme elas vão roendo, os dentes vão sendo desgastados e os dentes continuam a crescer. E elas, por ter essa força nos dentes, elas podem roer troncos de árvores e até pedras. Olha só que força que elas têm nesses dentes, né? Toda a musculatura aqui da face. E as capivaras, eu posso, até assim, é um dado interessante, elas têm um costume uns hábitos mais noturnos. Então elas aparecem, elas começam a viver, a ter a caminhar, a aparecer assim, mais no finzinho da tarde, na noite. Então, às vezes, elas preferem muito mais ficarem acordadas a noite inteira, principalmente quando ela percebe que está um ambiente sendo ameaçado, ela prefere ficar a noite inteira acordada. Por quê? Porque na escuridão ela pode se esconder melhor, ela pode entrar na água, do que ficar acordada de manhã. Então daí ela acaba dormindo de manhã. Por que elas fazem isso? Porque de noite elas se protegem na escuridão por causa da sua cor, elas conseguem se esconder. E esconder de quem? Dos seus predadores naturais, que são a onça, jacaré, algumas cobras maiores, né? Uma sucuri, por exemplo, e até piranhas. As piranhas que ficam nos rios, se uma capivara entra machucada dentro do rio, as piranhas podem atacar essa capivara.
Então esses são os seus predadores. Daí quando eu falo para vocês da questão do que me encanta na capivara, que eu não sabia por que ela me chamava tanta atenção, e eu descobri isso estudando sobre ela. Elas são animais muito simpáticos. Eu falava assim, nossa, mas é um animal simpático. Você olha para o rosto da capivara, você vê que ela assim parece ser um animal da paz, assim. E realmente são animais simpáticos e muito sociáveis. Por que sociáveis? Porque ela tem toda a tua família, ela vive com a sua família, mas ela também convive muito bem com outros animais de outra espécie. Então, se vocês entrarem até na internet, fazer uma pesquisa, você pode ver pássaros junto com elas e convivendo bem. Até mesmo eu vi uma foto com um jacaré, que é o predador dela. Ela age muito tranquila. Então, tem toda essa questão, né? Só que tem um dado muito triste. As capivaras são muito visadas por alguns caçadores. Então, o homem, não respeitando a natureza, não respeitando essa questão e sempre querendo tirar proveito, eles vão caçar a capivara. Devido à sua carne, porque é muito saborosa, também por causa da gordura, de usar a gordura, o óleo e o seu couro. O couro dela é bem grosso e serve. Então, ela infelizmente, ela é caçada. Mas por ela ter vários filhotes, ela tem de 2 a 3 filhotes por cada gestação. Elas têm bastante números de capivara. Então é um animal que não corre risco de extinção. Mas não é por causa disso que a gente tem que deixar caçar, né? Porque é um ser vivo e a gente tem que respeitar. E um dado muito interessante, que lá muitos anos atrás, por volta de 1500, quando o Brasil foi encontrado, os índios que viviam aqui no Brasil, eles domesticavam as capivaras. Era como se fosse um cachorro, sabe? E a capivara ficava ali, brincava com as crianças e tudo mais. Então, isso foi o que eu queria falar para vocês sobre as capivaras. E quem tiver a oportunidade de encontrar uma, observe, veja assim como elas são calmas, como elas são tranquilas, né? E como elas vivem bem entre elas e entre outros animais. E é isso. E hoje, como atividade, vocês vão desenhar no caderno de vocês. Se quiserem, podem fazer na horizontal o desenho da capivara. Eu mandei para vocês um desenho lá no PDF, daí vocês façam parecidos ou igual. Parecido ou igual, tá bom? E era isso. Qualquer dúvida é só me ligar. E um beijo. Até amanhã.